pra descontrair, aí na sua área, como é que tá? Já tá um forno? Calor? Que aqui em Queimados, Baixada Fluminense, 2 horas da manhã nesse momento, tá abafado, hein? Tá calor. Isso. Mas é isso, família. Dia de jogo do Vasco, show de bola. Eu gosto muito. Mas tá aquele nervoso de leve, pra não dizer outra coisa. Mas é isso, família. Bom dia, como eu disse, 2 da manhã. Eu tô gravando aqui esse vídeo pra sair às 7 da manhã. É o nosso pré-jogo. Bom dia, um excelente domingão pra você e família. Um dia abençoado pra todos nós. Pra ter um dia abençoado, eu tenho certeza que passa pela vitória do nosso Vascão. Então é isso, família. Vamos começar aqui o nosso pré-jogo naquele pique, daquela maneira no canal Vasco em Família, trazendo aqui as reações, opiniões dos corintianos, né, pra gente debater sobre esse jogo, provável escalação do Corinthians, provável escalação do Vasco, e destacar algumas coisas aqui, como os jogos de ontem, né, o Leandrinho que voltou a ser relacionado. Tava vendo um corte que o Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, postou do Chile 500 Dias, falando sobre a situação do Nino, destacar aqui rapidamente. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Se quiser comprar uma camisa do Vascão, Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. Todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado, família. Comprando uma camisa vai estar ajudando aqui o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar os jogos de ontem, né, família? Tá aí, ó. 4-2 do RB Bragantino sobre o Fluminense, né? A gente até destacou aqui no último vídeo de ontem, né? O Fluminense Flucê tomou 2 gols em 3 minutos. Loucura, né? E o RB Bragantino que estava um tempo sem ganhar, eu achei que, né, poderia até perder aí pro Fluminense. E assim, beleza, né? Porque é um time que tá em queda. Mas com a vitória de ontem até subiu, tá na 5ª colocação, né? Então assim, o resultado que os dois estavam com o mesmo número de pontos. Eu até pontuei aqui que tava, né? Infelizmente o Vasco não deixa a gente secar os nossos rivais. Eu falei, pô, se o RB Bragantino perder, cara, eu acho até bom, porque é um time que tava tantos jogos aí sem ganhar, e se continuar dessa forma, é mais um, né, que vai brigar ali na parte de baixo, mas acabou vencendo. O resultado do Cruzeiro foi um bom resultado, né, porque o Internacional permanece com 24 pontos, o Vasco vencendo chega a 22, então encosta, e também esse resultado aqui eu acho que foi perfeito, tá? A gente tava até pontuando aqui que, em caso de vitória do Grêmio, o Vasco vencendo, encosta aí no Ceará. Né, o Ceará vencer, a gente encosta no Grêmio. Então assim, ficou um bom resultado aqui, esse empate. Eu acompanhei os minutos finais, mas depois estava assistindo o troca de passes, né, e quem comentou foi o Lédio. O Lédio falou que o jogo foi horroroso, né, Grêmio e Ceará. É isso, família, mais uma rodada que os resultados, né, contribuem. Agora é o Vasco fazer a sua parte e conseguir vencer o Corinthians nesse domingão. Família, deixa eu ver aqui rapidamente, é isso, vamos falar aqui do Nino, né, destacar aqui para vocês, ó. Diniz está ligando direto para o Nino e continua insistindo. Aqui eu acho que, não sei, Super Vasco destacou aqui, mas eu estava assistindo o vídeo, não sei se o Diniz está insistindo, tá? Eu acho que não é esse o ponto. Mas como aconteceu aquela situação do Felipe Melo, né, que apareceu, com certeza, né, uma galera que torce pro Fluminense foi lá perguntar a ele nas redes sociais dele, e ele, né, acabou falando sobre informação, que ele estava trazendo informação. E ele disse que em nenhum momento o Nino aceitou jogar no Vasco. Eu acho, sinceramente, isso muito difícil. Eu até concordo com o Léo, e aí o Chile 500 Dias também falou. O Nino aceitou, sim, jogar no Vasco, tanto que o Vasco depois, né, foi no Zenit. Né? Realmente o Léo levantou uma questão, como é que o Vasco vai fazer uma proposta, uma primeira proposta, depois fez outra proposta, se o Nino não aceitou jogar no Vasco? Não faz sentido nenhum, né? Não tem cabimento. Seria coisa de Lloyd Augusto, o Vasco ficar toma, aí o jogador fala, não quero. O que adianta? Não adianta nada. Realmente, né? Mas assim, vida que segue, porque parece que o Nino não vai acertar com o Vasco e também nem com o Fluminense, né? Porque o Zenit eu acho que conta com ele. Mas o Flávio Dias estava até levantando, né, que ele ficou de fora aí nos últimos jogos. Eu acho que ele ficou no banco em 1 e não foi relacionado para 2. E aí, né, surgiu essa possibilidade. A galera, opa, será que agora vai? E não vai, família vascaína. A princípio, né?
nesse momento, pelo menos. Vamos seguir aqui, antes da gente reagir, eu queria tocar em 2 pontos aqui, ó, que é a questão do Leandrinho, né, tá de volta, foi relacionado para essa partida contra o Corinthians, e é um jogador que a gente não estava entendendo, né, o motivo de ele não estar sendo relacionado, porque é um bom lateral, ajudou, né, no ano passado, e é aquele, ele traz, na verdade, né, aquilo que falta ao Vasco, que é a intensidade, que é a força física, é jovem, corre bem, então é um cara para estar ali, né, porque, poxa, saiu o Piton, é porque o Diniz, né, é aquilo que eu falo com vocês, ele é um gênio, mas ele é um louco, né? Ele é um 22 purinho. Então ele não tira o Piton e bota o Leandrinho. Ele tira o Piton, ele bota, sei lá, fala aí uma mudança show de bola. O Fusato, ele tira o Piton, bota o Fusato na linha e tira o Léo Jardim, bota no ataque. De início, né? Não sei lá o que ele pensa da vida. Mas é um retorno aí importante. Não sei se vai entrar, se vai jogar, mas é um cara pra estar, né, nos jogos, porque é bom de bola o Leandrinho, né, família? E assim, só pra destacar também que, né, hoje o Andrés Gomes vai ser relacionado, vai pra partida. E a gente sabe que o destaque dele como profissional foi lá no futebol dos Estados Unidos. E ontem eu estava acompanhando, né? Consegui assistir o Flucê, principalmente assisti o primeiro tempo, né? O segundo tempo eu desisti. Não deu pra mim. Jogo ruim também. E aí eu tava vendo esse jogador aqui, família, que é o Lúcio Acosta, né? Que é um jogador que veio também do futebol dos Estados Unidos. E realmente não parece ser ruim de bola, né? Habilidoso, arranca, tem né, o drible, mas estava errando muito passe, tocando a bola forte. Falei assim, tá vendo? A gente tem que ter, né, uma certa paciência aí com o Andrés Gomes. Sei que o momento é difícil para ter paciência, porque o Vasco, né, tá numa situação que não dá para errar, não dá para perder oportunidades ou, né, errar jogadas, o último passe, finalização, que seja, porque o Vasco está na cara ali, né, na porta do rebaixamento. Mas o que eu quero dizer, é um jogador jovem, né, que tem a questão da adaptação e tudo mais, mas a gente fica aqui naquela corrente, porque o Lúcio Acosta, por exemplo, tem 31, né, já é experiente e mesmo assim sente o futebol, o clima, né, o jogo é outro. Então é só um ponto que eu estou trazendo aqui, que não dá assim para num primeiro momento dizer se o jogador não serve, né, ou serve ou não. Mas eu estou colocando aí uma fé que o Andrés Gomes vai ser um jogador importante, trazendo essa dinâmica que falta ao Vasco, né? Que é a velocidade. Eu acho que até os adversários vão estranhar, tá? Principalmente se ele conseguir contribuir, arrancando, dando tapa na frente, né? Fazendo um salseiro que a maioria dos times tem, esse jogador com mais força, com mais velocidade, e não é o caso, né, do Vasco. Para você ver, né, no início da temporada, a gente começou com um meio-campo, né, ali com Tietê, Paulinho, Jair, Coutinho, no ataque tava Teixeira e Verratti. Foi assim que o Vasco começou a temporada. Porque o Ryan acho que estava na seleção, alguma coisa assim, o Vasco não tinha pontas, né? Então, a chegada desse atleta é muito importante, família vascaína. Agora vamos lá, vamos focar aqui no jogo de hoje, reagindo aos torcedores, jornalistas, né, que acompanham aí, claro, torcem para o Corinthians. Tá na tela. Porque tá tudo muito embolado na parte de baixo da tabela. Fortaleza não tá morto. O Juventude ganhou uma sobrevida. Aí Vitória e Vasco estão nadando para tentar sobreviver. Aí tem Santos, tem Corinthians, tem Grêmio, tem Internacional. Por isso o Corinthians precisa voltar a vencer. Precisa vencer esse Vasco da Gama. Semana passada a gente até poderia dizer, nossa, que Vasco é esse que o Corinthians vai pegar justo agora? Goleou o Santos por 6-0, não tomou conhecimento do time, jogando no Morumbi. Bom, depois, no meio da semana, o Vasco encontrou o Juventude e tomou 2-0. Do Juventude, que até então vinha sendo um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá pra... Eu achei engraçado quando eu estava escutando isso aqui, porque ela esquece de pontuar, né, que o Corinthians também perdeu para o Juventude, né? O Corinthians vencer. Esse time do Vasco ainda é bastante inconsistente sob o comando do técnico Fernando Diniz. E a gente já tinha dito dos números ótimos que o Corinthians tinha contra o Bahia, não conseguiu vencer jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians também tem números ótimos contra o Vasco. Isso entra em campo? Não entra em campo, mas é bom a gente exaltar. Dos últimos 24 jogos entre as duas equipes, o Vasco só perdeu uma, aliás, o Corinthians só perdeu uma vez. Dos últimos 11 jogos entre as duas equipes com mando do Vasco, ou seja, na casa do Vasco, São Januário, Maracanã, onde for, o Corinthians só perdeu uma vez. E essa única vez foi na temporada passada, né? Jogo numa situação também na qual o Corinthians estava se complicando no Campeonato Brasileiro, foi jogar em São Januário, acabou derrotado. Ou seja, os números eles são favoráveis ao Corinthians, mas o Corinthians precisa fazer valer essa superioridade histórica e vencer o Vasco para não piorar uma situação que já beira o cenário dramático no Campeonato Brasileiro. E o Vasco vem aí, cara. O Vasco do Fernando Diniz, normalmente a gente se vira bem contra os times do Diniz, né? Sim, sim. Eu tenho boas lembranças, pelo menos, de jogar contra o Fernando Diniz. Será que a gente consegue manter isso aí? E o Vasco também, né? A gente adora o Vasco também, né? Sim, é uma grande ajuda para o Santos. Tinha muita gente
torcendo para pegar o Vasco na Copa do Brasil, né? Tinha muita Sim. ali. Isso eu O imagino, Diniz, né? parece que os times dele têm um segredo para você conseguir, né? Ganhar. Tem um jeitinho de jogar, não tem, Diogão? Vamos marcar pressão daqui a pouco. Marcar pressão. Subir linha ali, né? Subir linha de forma inteligente, né? Pra você não Exato. fazer aquele erro de subir toda a linha, deixar espaço e ser pego de surpresa. É subir as linhas e marcar direito, né? O Corinthians sabe fazer isso. Então vai dar bom. No entanto, o Corinthians não tem o Yuri Alberto, que é um que faz muita pressão, né, na saída de bola, mas tem 2 moleques que têm disposição, né, Diogão? Não tem como falar que... No último jogo com o Bahia funcionou, né? Funcionou. E é isso que tem que fazer, é subir o time, marcar pressão para funcionou, roubar a bola e Bahia. criar as chances, né? O Diniz já sofreu muito com isso, jogando contra o Corinthians, e é o segredo para ganhar do time dele. Sim, eu acho também. Normalmente, para jogar contra o Fernando Diniz, a tática é essa, né? É você tentar roubar a bola do time do Diniz ali na defesa. E a defesa do Vasco, tecnicamente, é muito ruim, né? Lucas Freitas, o zagueiro, e o Hugo Moura é volante, e tá jogando de zagueiro. Ele é um volante que bate, né, mano? Então força o jogo nele, capaz de fazer pênalti. O cara é horrível. Né? Então. Muito ruim esse Hugo Moura. O Lucas Freitas ali também, nada demais. O Lucas Piton e o Puma tem problema defensivo. O Pumita é bom no ataque, como o Lucas Piton é melhor também, né, no ataque do que na defesa. É uma defesa que, assim, cara, o Santos não é. Eu imagino que o Corinthians tenha totais condições de jogar com esse jogo aí contra o Vasco e tentar complicar esse jogo. A questão do Vasco é o ataque, né, que melhorou bastante. O Ryan é bom de bola, né, da base do Vasco, tem time já querendo comprar, acho que o time do Cristiano Ronaldo tava de olho nele. O Ryan, o Coutinho, né, que foi muito bem contra o Santos. O Nuno Moreira, que pra mim é o melhor jogador do meio de campo do Vasco, esse cara. O Verratti, que todo mundo já conhece. Então é o ataque ali, né, que é o ponto forte do Vasco, e a defesa é o ponto fraquíssimo. Que seria mais ou menos a nossa história, né, se tivesse todo mundo em campo. Se tivesse todo mundo em campo, o Corinthians é melhor do que o Vasco. O Corinthians tem mais time que o Vasco. Só que o Corinthians que vai jogar amanhã é o Corinthians de Breno Bidon, de Charles, de Guinegão, de Kaique. É um time bem diferente da nossa potência, né, da nossa força total. Então o jogo equilibra bastante, né? A gente teria muito mais chances com todo mundo, mas é o que você falou, Thiagão, apostar na correria dos meninos ali no ataque, ver se os meninos marcam pressão, se atrapalha o jogo ali. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse também, Thiagão, para pegar esse jogo com o Vasco aí, porque igual a gente estava olhando a tabela, é um jogo importantíssimo. Se o Corinthians quer pensar na Copa do Brasil, o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Mas assim, família, é realmente uma situação que incomoda, né? Esse retrospecto do Vasco aí é assim assustador contra o Corinthians, cara. Incomoda demais. Como é que pode, nos últimos 11 jogos, dentro de casa, uma vitória? O Vasco, sei lá, mano, parece que tem uma urucubaca pesada que a galera começa a errar. Quando não erra, lembra aquele gol do Jô? O Vasco tava sustentando, o cara mete a mão, vôlei, handball, sei lá, faz o gol. Ninguém chama ninguém e o gol é validado. Então é uma coisa que realmente me assusta. Mas, né, como Mr. Paiva, eu venho pontuando isso aqui, acabou com essa urucubaca no ano passado, o Vasco vence hoje. Vence hoje, porque a única coisa que me incomoda, de fato, é isso aí. Essa urucubaca que cerca o Vasco contra o Corinthians. E basicamente é o que eles estão se agarrando também. Porque assim, família, essa situação aí do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, o Mano que fala muito isso, eu vi ele destacando isso, nos últimos 11 jogos, uma vitória. Só que, poxa, nesses 11 jogos, o Corinthians teve Depay, o Corinthians teve o Yuri Alberto. Eu estava vendo aqui, por exemplo, que contra o Juventude, o Martins estava, o Yuri Alberto estava, o Garro estava. E mesmo assim perdeu. Então, mesmo com força máxima, é um time que estava tendo dificuldades no campeonato. Então agora que tá... Sim, atrapalha, claro. Não dá para negar. Você imagina aí o Vasco sem os seus principais destaques, né? Com certeza ia passar muita dificuldade. Mas essa situação que eu quero dizer do Corinthians, que nesse momento aqui, com 22 pontos, não é pelos desfalques, porque eles estavam jogando e mesmo assim o momento, né, era complicado. Eu estava até vendo aqui essa postagem em outra rede social, que eu ri dela, né? Porque tá aí, ó, o Corinthians ganha do Santos, o Juventude ganha do Corinthians, né? Aí ele bota, o Santos ganhou do Juventude, o Vasco ganhou do Santos, o Juventude ganhou do Vasco, e aí ele botou aqui, né? E agora, quem ganha? Vasco ou Corinthians? Que loucura, né? O Santos perdeu pro Corinthians e pro Vasco ganhou do Juventude, que ganhou dos dois. Isso é o campeonato brasileiro. Mas eu tô, cara, muito confiante. Mas um outro dia um amigo comentou aqui, eu destaquei, e a jornalista, né, corintiana ali falou sobre isso, né? Constância. Realmente a gente não sabe o Vasco que vai entrar em campo hoje. Né? Pode entrar um time que a gente espera, com essa movimentação, né, uma boa atuação lá na frente, marcando um pouco melhor, mais atento na questão realmente da postura. O Vasco não entrou em campo, sinceramente, foi como se, sei lá, foi um WO ali a postura do Vasco contra o Juventude. Então a gente espera
uma postura muito melhor, porque é isso, família, basicamente os caras, perdão, eles estão se agarrando nesse retrospecto aí, né? Então, eu até vi aqui, ó, que uma página, uma página que cobre o Corinthians, está aqui, ó, destacando, ó, Tietê nunca empatou com o Corinthians em sua carreira, 8 vitórias do Corinthians e 9 vitórias do Tietê. Basicamente é isso. Uma outra coisa que eu até esqueci de comentar com vocês no vídeo de ontem, mas deixei separado aqui, que eu coloquei, né, um corte de um canal do Corinthians, e ele levantou lá a questão que o Vasco é o 17º mandante desse ano, né? Uma campanha muito ruim dentro de casa. Claro que a gente tem que destacar, que o jogo contra o Palmeiras e também contra o Botafogo foi em Brasília, porque assim, entendo que em São Januário o Vasco sempre manda bem, né, contra o Botafogo. E aí eu fiz uma comparação com o ano passado. O ano passado o Vasco, vou mostrar aí pra vocês o ranking. Cara, chama a atenção que eu não sabia disso, que o melhor mandante do ano passado foi o Fortaleza. O Fortaleza não perdeu jogando em casa. Foi 14 vitórias e 5 empates. Que é isso, né? Loucura, eu não sabia. E o Vasco foi o 13º melhor mandante. Então, assim, precisa melhorar essa campanha jogando em casa, né? Sempre foi ali o nosso ponto forte dentro da competição, né? Os jogos em São Januário. E eu até destaquei aqui, eu tinha esquecido, né? O Vasco não ganhou do RB Bragantino, não ganhou do Grêmio, não ganhou do Galo, né? Tomou o gol ali muito rápido, teve até algumas oportunidades para vencer, precisa ganhar hoje do Corinthians. Porque, assim, é aquilo que a gente fala, né, cara? Se fosse a mesma situação do Corinthians, cara, o Corinthians ia afundar o Vasco hoje. Crise política, crise no elenco, questão de pagamento, transfer ban, vai ter uma eleição aí na segunda-feira, tá um caos. O Corinthians tá um caos. Se fosse com a gente, irmão, ia empurrar. Por ter certeza que eles iam empurrar. Então a gente tem que ajudar essa crise aí e ganhar, claro, e uma boa vitória, família vascaína. Dessa forma a gente finaliza aqui o vídeo, né, com a provável escalação. Vamos começar aqui com a do Corinthians. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, Charles, Maicon ou Breno Bidon, Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão, né? Lembrando que o Vitinho, que é bom jogador, vai estar no banco, Thales e Romero também, né, que perderam a vaga para essa molecada aqui, né, o Kaique e o Guinegão. O nosso Vascão, né, Léo Jardim, infelizmente, como eu queria falar aqui, PH, mas não, né, vai ser o Puma Rodrigues, Hugo Moura e Lucas Freitas, né, vamos fazer uma boa partida, hein, viu como é que os caras estão falando de vocês, né, Piton, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Davis, né, aqui tá colocando a dúvida com o Verratti, mas a gente entende, né, que vai ser o David, né. Cara, acabei de responder um amigo que eu acho muito engraçado alguns comentários. Eu gosto. Mas ele fala que eu estou perseguindo o Verratti. Cara, eu estou perseguindo o Verratti. Agora eu não posso falar de um jogador. Não posso. Ele não quer deixar eu falar. Eu tive que falar com ele, mas irmão, eu não gravo vídeo pra você. Eu tenho que falar o que eu penso, o que eu gosto, o que eu acho. Não dá pra me gravar pra te agradar. Não assiste, pô. Tô perseguindo o Verratti, não sei o que, não posso... Meu Deus! 80% lá, votaram lá, pensam igual a mim. Né? 20% não, continuaria, né, com o Verratti, que eu respeito. Eu respeito. Nunca vou desrespeitar ninguém em relação a isso, até porque é um assunto de bola. Você pensa uma coisa, eu penso outra, você barraria quem? Se não barrar o Verratti, barraria o Coutinho? Aí botaria quem? Você entende a parada? É que eu vejo dessa forma. Hoje, no quarteto ali na frente, a melhor opção para sair é o Verratti. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição, é uma opinião tática, técnica, momento. Né? Momento. Se você reparar, cara, eu acho até que a parte física do Verratti, ela vai caindo pela sequência de jogos. O Diniz segurou ele em vários jogos, 90 minutos. Isso tem um peso para um cara que vai fazer 37. Cara, eu tava assistindo alguns lances do Verratti há um tempo atrás e ele não tem mais já aquela mobilidade de 2023. Pode reparar. E até mesmo de 2024. Então a idade já está pesando, a parte física, a sequência de jogos. Eu acho que isso é até importante, né, em relação a desgaste, entrar no decorrer dos jogos. Sim, um jogo ou outro assumir de novo a titularidade, dependendo do contexto da partida, do adversário. Eu acho que isso é muito importante, isso é normal em outros clubes. Já citei aqui, né, exemplos, mas vem um cidadão e fala que eu estou perseguindo o Verratti. E vou te falar, não é novo não. Eu vi lá o perfil do amigo. Não é novo, não. Então, assim, eu falo que eu sou um torcedor carente, mas tem muito torcedor carente, cara. Caraca, o Verratti ficar no banco é uma confusão que eu não estou entendendo. Se você acha que eu estou perseguindo o Verratti, irmão, vou te falar uma coisa. Você está pequenando o Vasco. Você está pequenando. Porque, sim, o jogador teve muita importância 23 e 24, mas se não está encaixando, se não está no momento legal, por quê? Não vejo essa confusão toda de o cara ficar no banco. Você está pequenando o Vasco. Nenhum jogador é maior que o Vasco. Nenhum jogador. Tinha a mão na consciência.
Deus abençoe você e sua família. Fui!